Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje estamos aí com a camiseta do Outubro Rosa aqui, ó, da nossa cidade, né? Então vamos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E você, que é mulher, não esqueça de fazer os exames que você precisa fazer, né, para prevenir o câncer de mama. Então isso é um lembrete que o Outubro Rosa faz, né? Que sempre as mulheres têm que ter cuidado. E o homem também, está chegando o mês aí do homem lembrar dos seus cuidados aí, né? Então vamos aqui no Livro dos Espíritos, o nosso vídeo número 126. Vamos entrar no capítulo 2, na lei de adoração, que tem aqui 6 itens, né? Sobre adoração, objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, da prece, politeísmo e sacrifícios. Tá? Então vamos começar com esse item aqui, objetivo da adoração. E Kardec faz a seguinte pergunta de número 649. Em que consiste a adoração? E os espíritos respondem: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então é uma espécie de conexão, né? Questão 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? E eles respondem: sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Tá? Então é uma percepção que o homem tem, tá? Em questão do meio que ele vive, né? Daquilo que está acima dele. Questão 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? E eles respondem: não, porque não há. Jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. E quando nós falamos aqui dessa compreensão que é um ser supremo, isso envolve, gente, todos os tipos de povos, sejam indígenas, sejam nórdicos, celtas, chineses, todos acreditavam que existe alguma coisa além, a mais. Se você interpreta como Deus, um Deus, ou vários deuses, ou entidades, ou sempre existe algo a mais que controla o universo. Questão 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? E ele responde: ela está na lei natural, visto que é o resultado de um sentimento inato do homem. Por isso ela se encontra em todos os povos, ainda que sob formas diferentes. Então vejam que é um sentimento inato, de olhar para cima, de prestar atenção naquilo que se acredita e ter esse sentimento de adoração. Tá? Agora ele vai falar aqui num subtítulo sobre adoração exterior. E ele faz a seguinte pergunta. A questão 653. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? E ele responde: a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. E aí Kardec faz uma pergunta anexa. A adoração exterior é útil? E ele responde: sim, se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar bom exemplo, mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente a piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Então vejam que ele deu um exemplo aqui, ó, quando ele fala de adoração, ele falou aqui de adoração exterior. Ou seja, ele diz que a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações imaginai sempre que um Senhor vos observa. Ou seja, ele está dizendo que a adoração está no dia a dia. A adoração é aquele senso de respeito. É de você olhar para a natureza e você se curvar, porque Deus é o Criador, Deus está lá. Isso ele está considerando como adoração. E essa adoração acontece o tempo todo quando você pensa em Deus, quando você respeita o próximo. Isso é uma adoração interior, ele fala que está no coração.
Agora, essa outra adoração exterior, que ele fala, que é aquela onde o indivíduo se contorce, ele grita, ele chora, é uma adoração exterior. Ele diz que não é ruim, desde que não seja uma simulação. Tá? Então vejam que ele está dando exemplos. Não quer dizer que quem se emociona, quem quer cantar, quem quer bater palma está errado. Ele está dizendo que é importante você lembrar que isso não pode ser só algo do seu interesse próprio, a sua catarse energética, espiritual, e Deus não está nem incluído nisso. Então, não pode ser uma simulação. Questão 654. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Ou seja, ele prefere mais isso que adora assim ou assado. Ele diz, Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Olha o que ele diz aqui, quando ele relaciona a adoração. Fazendo o bem e evitando o mal. Ele está falando muito mais de uma prática, de um comportamento, do que joelhos dobrados, mão para o céu. Tá? E aí ele continua, não tem um ponto aqui não. Aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tomam melhores para seus semelhantes. Tá? Então, vou até repetir. Deus prefere aqueles que adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, do que aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Então não adianta a sua cerimônia ser linda, o seu templo estar super decorado, maravilhoso, majestoso, com colunas poderosas, se não tem sinceridade, se você não faz o bem e evita o mal. Ele é muito prático aqui, né? E ele continua, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob qual se exprimem. Aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele que a adoração não é senão uma afetação e em contradição com sua conduta, dá mau exemplo. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso, ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que a religião está sobre os seus lábios e não no coração. Deus tudo vê, dirá. Este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto, e assim será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, vós os excusais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. E olha só o que ele fala, que ele falou aqui, né, nesse parágrafo, né? Ele continua ainda, né? Não ter profissão de adorar o Cristo, tá? Não ser orgulhoso e invejoso. E ele fala aqui, duro e implacável. Às vezes a pessoa se parece muito cristã, mas ela é muito rápida em condenar as pessoas, apontar o dedo para as pessoas. Né? Outra coisa que ele falou aqui, ambicioso dos bens. Aquelas pessoas que procuram o centro espírita, a igreja, buscando só melhora financeira. Fazer barganha com Deus. Ele continua aqui. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente. Porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma ou outro. Eu vos digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Olha o que ele falou aqui no final. Os cânticos não chegam a Deus, senão pela porta do coração. Questão 655. É repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? Resposta. A intenção nisso, como em muitas outras coisas, é regra. Aquele que não tem em vista senão o respeito às crenças alheias, não faz mal. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter
por agradáveis àqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. Ele fez uma pergunta aqui querendo dizer assim, quando uma pessoa vai na igreja, faz todo o ritual, mas por respeito àquela religião, ela não acredita, então ele diz aqui que é uma coisa justa, né? Se ela faz por respeito, não faz mal nenhum. Ele falou aqui que o problema é quando as pessoas querem ridicularizar uma outra religião, uma outra crença, ou quando praticam por interesse, por ambição, ou seja, está lá dentro da igreja, não acredita em nada daquilo, não pratica em nada daquilo, mas acredita que vai ter um retorno monetário. Questão 656. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? Que ele falou aqui, né, que a adoração está no coração. Então, mas isso é muito individual, né? Vamos ver o que ele responde. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para chamarem para si bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorarem a Deus. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então vejam, ele diz aqui que quando tem mais pessoas, naturalmente tem mais força. Mas não quer dizer que quando você está pensando em Deus ou orando sozinho, Deus não ouve. Tá? Então, perguntas muito interessantes sobre adoração. Eu sempre achei particularmente adoração algo muito primitivo. Algo assim de... Porque Deus não tem sede pela sua adoração, Deus não tem desejo pela sua adoração, porque se ele tivesse isso, seria ego e ele seria humano, não seria Deus. Né? Então a adoração é um ato mais tribal, é um costume. Né? Mas vejam que o Livro dos Espíritos ele considera a adoração algo íntimo, interior. Não é o ato da igreja, de você se ajoelhar, de você levantar as mãos para o céu. Aquilo é uma outra parte que também é considerada adoração. Tá? Então vejam que são pontos muito interessantes. E no próximo vídeo nós vamos continuar em vida contemplativa na questão número 657. Então muito obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo de estudo do Livro dos Espíritos.